Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossa série de aulas sobre a Páscoa. A gente já está na terceira aula e o nosso objetivo é falar desde a origem da Páscoa até a morte e ressurreição de Jesus. Então na primeira aula o Marcos falou sobre a maneira que Deus tirou o povo dele da escravidão no Egito. E na segunda aula o Miqueias já falou sobre o rei Josias, de uma Páscoa que nunca tinha sido celebrada antes. E hoje eu queria falar de uma Páscoa diferente, a Páscoa dos peregrinos, dos exilados, daqueles que estavam ali exilados no Egito, na Babilônia, e foram ali reconstruir o templo, restaurando o culto, a Deus. Então essa história está lá no capítulo 6 de Esdras, a gente vai ler do versículo a partir do 16. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. Agora o 19. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros e os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram o cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-os a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Até aqui. Então, é incrível essa história aqui, mas antes de acontecer essa história, muita coisa já tinha acontecido. O que aconteceu até chegar a esse ponto? Se você for lá em 2 Crônicas 36, dos versículos 14 ao 22, você vai ver a maneira que o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia naquela época, a maneira que ele arrasou o templo em Jerusalém. Então, moças foram mortas, fala que os rapazes foram mortos à espada, muitos velhos morreram, jovens, crianças, E aqueles que tinham ficado vivos, na verdade, eles foram levados como prisioneiros para o exílio babilônico. E por que isso tudo aconteceu? Porque o povo tinha sido infiel a Deus. Deus enviava os profetas anunciavam a palavra de Deus e o povo zombava dos profetas, expunham eles ao ridículo. E só que eles pensavam assim: a gente tem as promessas de Deus, a gente tem o templo, nenhuma desgraça vai acontecer com a gente. Só que um dia a palavra de Deus pregada pelo profeta Jeremias se cumpriu e Deus permitiu que fosse arrasado ali, tanto o templo quanto o povo daquela época ali. E logo em seguida, depois, se você for lá para Esdras 1, do 1 ao 3, aconteceu algo interessante, porque tinha um rolo lá, com um decreto do rei Ciro, que era um outro rei que veio depois de Nabucodonosor, e esse decreto, ele autorizava tanto os povos de Judá, quanto outros povos ali, a construírem templos a seus deuses, para oferecerem sacrifícios e também fazerem as suas orações. E Ciro permitiu que os israelitas voltassem para Jerusalém para poder reconstruir o templo. Isso foi um alento para eles, na verdade, mas havia muita coisa para poder ser feita ainda. Então, vários templos foram reconstruídos e Deus, ali, ele mudou o coração do rei
para que esse favor fosse concedido aos israelitas. E se você continuar a ler o livro de Esdras, você vai ver aí no capítulo 2 quem foram os prisioneiros que voltaram desse exílio. Aí fala os nomes deles e o que eles fizeram depois que eles voltaram do exílio babilônico. No capítulo 3, fala que os alicerces do templo eles foram postos no lugar novamente. E interessante que aconteceu, essa eu queria até ler com vocês, no capítulo 3, no versículo 11, olha que interessante que aconteceu. Esdras 3, 11. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Então, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Os alicerces do novo templo de Jerusalém, eles estavam sendo colocados de novo, postos de novo. E aqui fala que eles louvaram a Deus. Muitos gritavam de alegria, só que também alguns choravam, né? E vou tentar explicar aqui o que aconteceu aqui. Os chefes das famílias mais velhos, eles estavam chorando. Por quê? Porque eles lembravam da glória do antigo templo. Eles lembravam de como aquele templo ele era imponente. E os jovens, eles estavam gritando de alegria porque eles estavam vendo o favor de Deus ali. Deus estava restaurando o relacionamento deles através do culto no templo. Mas os velhos ali, eles lembravam de como que foi a dedicação do novo templo. As dimensões foram mudadas. Vamos comparar as dimensões do novo templo com as dimensões do antigo templo em Israel. Aqui em Esdras 6, no versículo 17, fala sobre a dedicação do templo. Olha, para a dedicação do templo, ofereceram 100 touros. Olha, 100 touros. 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes. Agora, se a gente for lá em 1 Reis 8:63, foi quando Salomão ele terminou a construção do templo, e aí ele ofereceu também sacrifícios para poder dedicar a Deus, né, aquele templo que estava sendo construído. Então, lá em 1 Reis 8:63, foram 22 mil bois. Olha, irmãos, 22 mil bois. E as ovelhas foram 120 mil ovelhas. Olha que diferença. Israel, no passado, ele pôde oferecer uma festança para dedicação a Deus. Só que agora, depois do exílio, esses peregrinos aqui, eles puderam fazer uma festinha. Mas o que eu quero destacar aqui é que apesar dessa festinha, apesar do templo ser bem menos imponente ali, como a gente leu em Esdras 6, apesar da proporção dos sacrifícios serem completamente menores, agora, apesar de tudo isso, de todo o sacrifício, de toda a dificuldade que eles tiveram para chegar até esse ponto, apesar disso tudo, eles celebraram a Páscoa com alegria. Apesar dos pesares, no final, eles celebraram com alegria. E é isso que é incrível. Deus deu alegria para eles, mesmo em meio a todos os desafios, né? Então, os sacerdotes puderam celebrar, os levitas que faziam parte do serviço do templo puderam se alegrar, o restante dos exilados, todos eles puderam celebrar com alegria. Então, assim, se você ler aí no 6, do 19 ao 22, fala que o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado, que todos eles puderam se recordar, ou seja, eles puderam lembrar do favor de Deus para com o povo de Israel, para com eles, né?
e eles renovaram suas forças, suas energias, suas esperanças estavam novamente por poder lembrar do que Deus fez por eles, né? Eles puderam se purificar, se restaurar, se arrepender de seus pecados e puderam fazer uma celebração de Páscoa completamente diferente. E lembra que, apesar de tudo aquilo, aquela festinha para eles foi o máximo. Afinal, eles já estavam há praticamente 70 anos sem poderem celebrar com alegria uma festa. Lá na Babilônia eles não tinham o privilégio de celebrar uma Páscoa como eles estavam fazendo ali naquele momento, né? Eles puderam fazer 7 dias de festa. A gente leu aqui, né? 7 dias de festa com alegria. Esse povo, ele aprendeu a duras penas que o maior privilégio é poder adorar a Deus livremente. Eles aprenderam que Deus está acima de tudo, e que a adoração a Deus, ela está acima de tudo, acima da terra, acima das amizades, acima dos trabalhos deles, né? E Deus ensinou para eles que Ele deve ser o centro da vida deles. Da mesma maneira, eu acredito que Deus, Ele vai fazer isso na vida de cada um de nós, irmãos. Porque Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele quer ser o centro das nossas vidas. E Ele não vai descansar. Enquanto Deus não fizer que Ele seja o centro de nossas vidas, Ele não vai descansar. Deus, Ele vai tirar a nossa idolatria pelas coisas desse mundo e vai colocar Ele como centro para a gente poder adorá-lo, né? Ele quer provar para a gente que Ele é suficiente e por causa da suficiência dEle, a gente pode adorá-lo com alegria. E talvez você que está assistindo a gente agora, esteja tendo uma oportunidade de se voltar para Deus de todo o coração. De repente Deus está te dando essa oportunidade, com essa quarentena, de você reatar o seu relacionamento com Ele. Talvez seja a hora de você aproveitar esse tempo, ou essa semana que a gente está antecedendo a Páscoa, para reconhecer que Deus controla todas as coisas, que Deus que controla a minha história, que Deus que controla a sua história. E talvez seja o momento de você se perguntar: o que na minha vida tem sido mais importante do que adorar a Deus? Será que é a minha carreira? Será que é o meu casamento? Será que são os meus filhos? Será que são as minhas séries da Netflix? Talvez seja a hora de você se perguntar também, uma outra pergunta que você pode se fazer: com que coração eu vou sair desse isolamento? A gente tem passado por tempos difíceis, mas com que coração é que nós vamos sair desse tempo de isolamento? Eu vou sair do mesmo jeito ou eu vou continuar com o mesmo coração? Eu vou sair com o coração melhorado ou eu vou sair como se não tivesse nada acontecido? Eu creio que Deus está chamando a nós, irmãos e amigos que nos assistem, a sermos mais dependentes dEle. Muitas vezes eu me acho autossuficiente, muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, e a pergunta que eu te faço é: o quanto você tem refletido na importância de estarmos, por exemplo, num culto presencial? Os exilados, lembra? Eles tiveram que passar por uma situação adversa, 70 anos de exílio, para aprenderem o valor real do culto a Deus, da adoração a Deus. E nós, o que é que nós podemos aprender hoje? A gente está aqui sem o culto presencial há mais ou menos 3 semanas. Mas imagina um mês sem a gente poder estar junto aqui. Imagina 1 ano, imagina 70 anos. Será que o que Deus permitiu esse vírus penetrar na história, será que Deus não está querendo comunicar a gente alguma coisa? Eu acredito que Deus está. Eu acredito que Deus quer que a gente saia desse isolamento bem melhor do que a gente entrou, né? O meu desejo, na verdade, é que quando a gente sair desse isolamento, que você e eu possamos ter mais intimidade com Deus. Que nós possamos sair com um coração novo, melhorado, que nós possamos valorizar
as grandes coisas que Deus já fez e tem feito por nós, e as pequenas também. Na verdade, as coisas pequenas que Deus faz com a gente são coisas grandiosas. Então, Deus deu para aquele povo duas coisas. Primeira coisa que Deus deu para aquele povo, primeiro foi o culto. Eles tiveram a oportunidade de adorar a Deus novamente. E depois foi o quê? Foi a Páscoa. Eles puderam celebrar aquela Páscoa com alegria. Por quê? Um cordeiro foi sacrificado. E eles puderam fazer 7 dias de festa. 7 dias. Então, assim, hoje nós estamos na semana da Páscoa. E nós teremos mais 2 aulas sobre este tema. E eu quero te convidar a continuar acompanhando essas aulas, porque daqui para frente nós vamos falar mais sobre o personagem principal da Páscoa. E se você está pensando que é o coelhinho da Páscoa, não é o coelhinho da Páscoa. O personagem principal da Páscoa é Jesus. Jesus é o personagem principal da Páscoa. Sem Jesus não existe Páscoa verdadeira. Sem Jesus, se a gente não refletir no que Jesus fez na cruz por nós, a Páscoa não valeu. E essa semana é o momento da gente lembrar, da gente reconhecer de coração o que Jesus fez pela vida de cada um de nós. Ele perdeu todas as coisas para poder nos dar uma oportunidade de andar aqui na terra com Deus. Ele decidiu entregar a vida dele para que nós pudéssemos andar aqui livremente, adorando a Deus 24 horas por dia. A gente tem acesso a Deus 24 horas por dia. E apesar de tudo que nós estamos vivendo, apesar de tudo, do risco de morte, de doenças, muitos de perder empregos, né? Alguns de entes queridos, mas a gente tem a oportunidade de olhar para essa próxima Páscoa com alegria, porque Jesus já pagou por nós, né? Nós precisamos fazer uma coisa nessa Páscoa: celebrar com alegria. Mesmo distante uns dos outros, nós podemos fazer isso, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus por a gente poder se comunicar livremente. A gente não tem nenhum impedimento para poder adorar a Deus. Somente pelo fato de Jesus ter nos dado o perdão dos pecados, pelo sangue que ele derramou, a gente pode, né, celebrar com alegria. E mesmo que venham tempos difíceis, Jesus é completamente suficiente para nós. Que nós possamos olhar para trás, para os eventos de Páscoa que já aconteceram, para a gente poder tirar grandes lições, né? Que nessa Páscoa também a gente possa lembrar da fidelidade de Deus para conosco. Vamos pensar no início, o que aconteceu. O Marcos até falou um pouco disso aqui. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que Deus fez? Ele expulsou os dois do paraíso, e aí Deus, ele matou e fez peles de animais para poder cobrir o pecado de Adão e Eva. E ali Deus já estava querendo mostrar, comunicar o tamanho da misericórdia dele, o tamanho do amor que ele tem pela humanidade, que ele tem pela sua vida, que ele tem pela minha vida, que ele tem pela vida de cada um de nós. Se a gente for olhar na origem da Páscoa, quando o povo de Deus foi tirado da escravidão do Egito, a gente pode ver que foi lá que Deus, por um ato divino, ele libertou aquele povo. Foi lá que Deus instituiu a Páscoa como um memorial para o povo. E nessa história que a gente acabou de ler aqui, Deus fez uma coisa, né? Ele circuncidou o coração daquele povo. Aquele povo que se sentia orgulhoso porque tinha Deus, porque tinha o templo, porque tinha terras, porque era próspero, porque era abençoado, mas com o passar do tempo, eles esqueceram do relacionamento que eles tinham com Deus. E para isso, o que Deus fez? Ele permitiu que eles fossem para o exílio, para que eles fossem disciplinados por Deus. E agora eles voltaram ali, só de ver os alicerces, eles já puderam se alegrar. E eu queria concluir essa aula aqui
dizendo que a Páscoa, ela serve para nos lembrar, para nos fazer lembrar com alegria que nós fomos libertos por um único ato de salvação feito por Jesus Cristo, onde Ele nos tirou do exílio, que foi do nosso pecado, que foi do cativeiro. A gente estava preso pelo pecado, e só que não foi sem nenhum preço. Teve um preço. Ele pagou com a própria vida, Ele pagou com sangue derramado, e para que nós pudéssemos fazer o quê? Peregrinar aqui na terra, juntamente com o Espírito Santo, em busca de uma pátria, a pátria celestial. Que o melhor, irmãos e amigos, ainda não está aqui. Nós já temos muitos benefícios por causa daquilo que Jesus fez, mas o melhor ainda está na glória. E nós estamos caminhando para isso. Então, que nessa próxima Páscoa, que nenhum de vocês esqueça, que nós podemos, apesar de tudo, apesar dos desafios, eu não sei qual que é o desafio que você está vivendo nesse momento, a gente tem passado por vários, mas apesar dos desafios, apesar de tudo isso, você pode celebrar com alegria. Então, que Deus possa abençoar a todos e que a vontade dele possa se cumprir em cada um de nós. Então, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pelos atos salvíficos do Senhor. Obrigado por, desde o início, Pai, o Senhor ter permitido, a gente lembrar da sua história, Pai, da nossa história com o Senhor. Obrigado pelos atos de salvação do Senhor, desde o Éden. Obrigado pela libertação que o Senhor proporcionou o seu povo. Obrigado pelas Páscoas que nós podemos, Pai, relembrar de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é amoroso e de que o Senhor também quer tirar toda a nossa idolatria, todos os nossos anseios pelas alegrias desse mundo. Pai, que a gente possa reconhecer que o Senhor é suficiente para nós. Pai, que a gente possa celebrar a Páscoa com alegria, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar para Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz por nós, que a glória do Senhor possa estar sobre nós, para a gente poder reconhecer que, por mais desafiante que a vida possa ser, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa Páscoa, e Jesus vai cuidar da gente hoje, amanhã e sempre. Fica conosco, Pai, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de tantos desafios, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a meditar que nós podemos adorar o Senhor livremente e honrar o Teu nome aqui na terra como Jesus quis. E é em nome dEle que nós te agradecemos e te oramos. Amém.